bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo o assunto da psicologia, coach, para que você possa realmente ter a transformação que você merece. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live. Bárbara, seja bem-vinda. Compartilhar essa live para que mais pessoas, Marcela, tenham acesso a esse conteúdo. Falar de psicologia, falar de melhora a cada dia, esse é o canal Autoconhecimento. E que você seja também um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Gratidão, Bárbara. Quando eu criei esse canal, essa forma aqui de compartilhar conhecimento, minha missão era compartilhar o maior número de pessoas, esse conhecimento, esse autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta das nossas crenças limitantes, do que realmente nos atrapalha, nos dá medo, e apesar de todos esses desafios, que a gente possa vencer. Então, eu vejo que esse canal é um momento de inspiração. Hoje eu percebi o quanto esse canal, ou o que a gente faz, o que a gente fala, é inspiração para muita gente. A gente não tem ideia do poder da nossa fala, da nossa presença. Então, se a gente soubesse, a gente investiria ainda mais em ser um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Então, meu convite é esse. Dia de quinta-feira eu estou fazendo uma série de lives falando sobre... Noélia, seja bem-vinda. Falando sobre orgulho. E falar de orgulho é a raiz de todo o mal. Talvez o significado de orgulho que você tem na sua mente seja um. E o que eu vou passar hoje aqui nessa live, o que eu tenho cultivado nessas lives de quinta-feira, talvez abra sua mente para uma outra visão de orgulho. E, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. E empreendedor digital. Por que eu falo que eu sou aprendiz? Porque o tempo todo, não é só a mim, mas você, a gente está sempre aprendendo. E estar nessa posição de estar aprendendo a cada dia faz com que você cresça a cada dia, a cada momento. E isso, o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela para de crescer, porque ela acha que sabe tudo, prepotência, vaidade. Então, quando você está nessa posição de aprendizado, você está sempre crescendo e acrescentando na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, a partir disso, a última live que eu falei, na semana passada, eu falei de vícios emocionais. Quando fala de vícios emocionais, a gente lembra de vícios como bebida, cigarro, e se a gente for para o campo emocional, é a mesma coisa. Você fica inquieto até beber daquele vício emocional. Ou seja, se uma pessoa tem um vício de ficar reclamando, ela só para de ficar inquieta quando ela bebe do vício. Ela sente um alívio quando ela bebe do vício. Então, vício de reclamar, de criticar, acusar o outro, vício de ser abandonado. Sabe aquela pessoa que sempre está com relacionamentos que ela mesma cria situações para que essa outra pessoa se afaste ou então termine o relacionamento? Pois ela tem um vício de ser abandonada. Ou então o vício de autossabotagem. No momento que ela está no melhor momento dela, seja no trabalho, na vida pessoal, ela cria uma situação e aquela situação que poderia ser melhor,
ela cria uma situação e ela volta a estaca zero naquela situação ou naquele momento, naquela fase que ela estava. Então ela está sempre no ciclo de crescer e cair, crescer e cair, crescer e cair. Não sei se vocês conhecem, né? Ou talvez aconteceu ou acontece com um de vocês que estão assistindo a live. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Você vai estar fazendo um bem, né, a essas outras pessoas. Então compartilha. Então, a primeira coisa que a gente, falando do orgulho, a primeira coisa que a gente precisa admitir que a gente foi rejeitado. Nós somos rejeitados. Isso é fato, aconteceu comigo e aconteceu com você. Quando você admite isso, e aí você também localiza situações de rejeição. Então, você vai perceber que na sua trajetória você foi criticado, você foi comparado, você se sentiu inferior, você foi invalidada, você também foi acusado e acusada e comparado. Toda vez que eu comparar pessoas, você vai mexer diretamente com a autoestima daquela pessoa. Não sei se você se lembra quando você era pequeno ou pequena. Seu irmão faz as coisas e tal. Você é assim. Essa comparação sempre vai mexer na autoestima das pessoas. Vai mexer mesmo depois de adulto, isso vai mexer. Então, comparação. Toda vez que você pensar em comparar as pessoas, mesmo que você esteja falando, você vai mexer com a autoestima daquela pessoa. Então, o melhor caminho não é comparar, é sempre enfatizar a habilidade que a pessoa tem, né, de melhor, e não compare, porque aí você estaria mexendo com a autoestima. E aí, a partir disso, a gente também, você pode ter 10 coisas de rejeição ao longo desse tempo. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho nessa jornada. Quem é que não foi criticado? Quem é que não se sentiu inferior? Quem é que não foi acusado, se sentiu injustiçado? Então tudo isso é um processo de rejeição. E aí você que está assistindo, você vai entender como essa rejeição vai criar o orgulho. A origem do orgulho, primeiramente, é a rejeição. E você vai entender. E se caso você não entender, pode perguntar que eu explico, né, novamente aqui. Como eu falei, esse significado de orgulho, talvez até o momento você, em outra forma, comunicação, conhecimento, não tenha visto essa forma de significado do orgulho. E um desses aspectos de rejeição, uns são mais fortes, outros são mais fracos. Né, esses episódios, né, que em algum momento você foi rejeitado. E você está comigo aqui, e eu também vivi isso, você também viveu isso. E você não está fora, né, desse planeta. E, como eu falei, eu vivi, você viveu. Então, realmente é tudo desse mundo, desse planeta. Então, vamos iniciar uma jornada aonde você vai vir comigo e aonde você vai entender aonde vai dar todo esse processo do orgulho. Como eu falei, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Busque a verdade e vocês vão conhecer os segredos do universo. Então você vai vir comigo nessa live, né? Assista até o fim e aproveite e compartilhe essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E assim você vai estar incentivando para que eu faça mais conteúdos como esse. E
para você entender que a rejeição, né, rejeição é uma crítica, é um abuso, é uma comparação, é uma invalidação, é não ser desejado. Não sei se você teve essa sensação que talvez de sua mãe ou do seu pai, que você não foi desejado ou desejada. E essa sensação não é muito legal. E ela vai produzir fraturas emocionais, feridas emocionais, que podem estar abertas até hoje. E quando a gente remete a feridas emocionais, quando eu falo de feridas, eu me lembro quando era pequeno, e aí eu brincando me ralava no chão, e aquela ferida, né, ficava bem exposta. No momento, né, que eu me lembre, colocava mertiolate e ardia pra caramba, né? Só que quando, sem querer, tocando nessa ferida, doía. Não sei se vocês passaram por isso. E o que a gente queria era proteger aquela ferida. Não deixava, não permitia que ninguém tocasse naquela ferida. E aí você pode dizer, Whindersson, o que seriam essas feridas emocionais? São traumas produzidas por essa experiência de dor da rejeição. A dor da rejeição do passado. Existe caso que hoje uma pessoa pode estar com 55 anos, ela ainda vive essa dor da rejeição que aconteceu quando ela tinha 5 anos. Ela revive aquele fato, aquela situação, mesmo depois de 50 anos, como se tivesse acontecendo na hora, ali, naquele momento. Ela revive todos os comportamentos, ela revive como, de fato, quando tivesse 5 anos. É tão vivo, né? Porque a mente é atemporal. A mente, ela não sabe a diferença de futuro, passado, e isso é até um benefício se você souber usar isso ao seu favor para você criar o seu futuro, tá? Em outras lives eu falo sobre isso, mas focando nesse tema de hoje, essas feridas abertas, esses traumas, você pode viver, uma pessoa adulta, ela pode viver hoje como a mente ela pode realmente, eu digo incrível, em termos de funcionamento. Então são feridas que estão abertas, que fica machucando você, a mim. E como é que você anda com o braço machucado? Imagine você tá com o braço machucado e como é que você anda pela vida? Como é que você anda com o pé machucado? Imagine você andando mancando com o pé machucado. Você não é você não vai ser você ali. Você vai ter dificuldade, vai ser desafiador, você vai puxar sua perna e jamais será você. E quando a ferida está aberta, a dor pode ser insuportável. Você vai ter que entender essa dor, vai entender que você está doente, vai ter que ficar na cama e você vai ter que estar por aí e vai precisar de ajuda. Você precisa entender que você precisa de ajuda. E sabe qual é uma das dificuldades de uma pessoa que é orgulhosa? Ela tem dificuldade de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não sou suficiente sozinho. Para uma pessoa orgulhosa fazer isso é um desafio inacreditável. Porque diante da rejeição, ela teve que se virar sozinha, ela teve que... Então, para ela fazer esse movimento de pedir ajuda para o outro, ela achar que ela é inferior. E na verdade a gente
vê que não é bem assim. Mas o orgulho, a ferida, o trauma pode fazer isso. E volto a dizer, como é que você anda com o braço machucado? Com a perna machucada? E as pessoas vivem com dores. Imagine você com essa ferida, andando com essas feridas, com essas dores. Você vive com dor, as pessoas vivem, né? Elas tomam remédio, e esse remédio ele pode ter vários significados. O remédio pode ser pornografia, o remédio pode ser balada todos os dias, remédio pode ser o álcool, bebida, droga. Esse remédio, né, ele serve para esquecer a dor que você vivenciou lá atrás. E pode ser trabalhando de forma excessiva demais, pode ser na compulsão por sexo, pode ser por gastar dinheiro, gastar. E é uma maneira de esquecer a dor. Ela está tão insuportável que ela aparece na parte emocional. E essa dor vem lá de trás, dessas feridas, dessas experiências de tanta dor, experiências traumáticas. E se você foi rejeitado, essa rejeição produziu feridas. E se essa ferida está aberta? Amigo, amiga, você está buscando uma maneira de não sentir dor. Olha o que eu estou falando. Você está buscando maneiras de não sentir dor. Imagine você viver a vida buscando maneiras de não sentir dor. Pergunta, você vai ser você? Se lembra que eu falei, imagine uma pessoa mancando, com o pé ferido, ela vai ter uma mobilidade boa? Evidência de Camaçari, seja bem-vindo ou bem-vindo. Então, ela vai ter uma mobilidade. Talvez você esteja vivendo assim na sua vida. E você se pergunta por que está acontecendo isso comigo? E você não sabe responder. Será que essas rejeições, esses traumas, essas feridas emocionais que você carrega, como seria essa maneira de não sentir dor? Como seria isso? Balada, comprando balada, bebendo, trabalhando demais, brigando, gritando o tempo todo, para que você não escute a voz da dor. E aí você se pergunta, Whindersson, esses traumas produzem comportamentos extremados. Eu falei em lives passadas que uma pessoa com orgulho, o que acontece com ela? Eu não sei se você já percebeu pessoas, quando você fala qualquer coisa, né, sem muita intenção, a pessoa ela está em um modo operante de defesa. Ela está sempre na defensiva. Não sei se você teve a experiência de encontrar pessoas ou em um dado momento aquela pessoa está na defensiva. Quando a pessoa está na defensiva, é esse estado de ferida. Por quê? Ela está protegendo a ferida. Ou seja, quando eu estou com a ferida, vamos supor que eu estou conversando com uma pessoa. Qualquer movimento da outra pessoa, e eu estou com a ferida exposta, eu vou querer proteger. Se eu estou com a ferida no braço, eu vou querer proteger esse braço. Eu vou sempre achar que aquele movimento que a outra pessoa está fazendo, ela vai tocar nessa ferida. Então, de forma involuntária, eu vou proteger. Então, eu vou estar sempre em estado de alerta, esperando que alguém toque nessa ferida. Você fazendo essa analogia para a parte emocional, uma fala, talvez uma ação,
Eu posso, na minha mente, por exemplo, ficar pensando que se eu tô com o pensamento que eu sou rejeitado, qualquer coisa que acontecer, eu vou pensar porque eu fui rejeitado em tal situação. As pessoas estão me rejeitando. As pessoas estão... pessoas que eu amo estão me abandonando. As pessoas não estão ligando para mim. Então parece que é um disco que fica repetindo na sua mente. E você não entende por quê. Porque baseado nessas feridas emocionais. E feridas precisam ser curadas. E eu falei que, baseado nessa defesa, os comportamentos são extremistas, são extremados. E eu vou falar isso. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa briguenta, né, uma pessoa que fica falando, briga com um, briga com o outro, briga... É um vício ali. Na verdade, ela está dizendo assim, por dentro, socorro, eu preciso de ajuda, ou então eu estou buscando uma pessoa que me entenda, me compreenda, mesmo nesse processo de brigar, de falar alto, de estar sempre em conflito, em brigas. Ela está gritando que me compreenda, que me entenda. Então, pessoas feridas, elas vivem assim, ou elas estão com muita raiva, ou elas estão muito passivas. Ou elas estão cheias de medo, ou têm coragem demais. Ou elas amam de forma desproporcional, ou ama quem não tem que ser amado. Honra quem não é para ter honra. E elas odeiam e desonram absolutamente todo mundo. Vocês estão percebendo que ela está sempre fora do tempo. Uma pessoa que foi rejeitada, ela construiu orgulho, e só para enfatizar, né, o significado do orgulho, depois da etapa da rejeição, a ferida está exposta, eu preciso proteger essa ferida. O que é que eu faço? Eu começo a levantar muralhas para me proteger. E essas mesmas muralhas vão fazer com que eu possa me tornar vaidoso, prepotente, estar numa zona de conforto. Com isso, a minha forma de interagir com as pessoas vai ser a pior possível. Então, o que que eu preciso? Começar a ter um autocuidado. Começar a olhar essas feridas e começar a cuidar dessas feridas. Consequentemente, eu não vou ter motivo que essas muralhas estejam ali, elas vão perder a funcionalidade dessas muralhas, e aí eu vou abaixar, entre aspas, a minha guarda. Porque eu não vou precisar me proteger, porque a minha ferida está curando. E será que você está vendo isso? Você consegue perceber no real, no seu dia a dia, isso que eu estou falando? Você tem visto em alguns momentos que algumas pessoas podem ter muita raiva e pode ter muita passividade, dependendo do ambiente. Às vezes pode ter medo demais, ou às vezes loucura ou coragem demais. Isso é ferida. São traumas. São traumas expostas. Os traumas expostos. Fraturas expostas nas suas emoções. Então, uma pessoa emocionalmente ferida, com feridas emocionais, ela é basicamente assim: me cura, me cure ou não me toque. Esse é o resumo, uma descrição
do que é feridas emocionais. Me cure ou não me toque. Se lembra que a ferida emocional, se for tocada, ela dói? Para falar dessa ferida emocional hoje, essa é a melhor frase que descreve. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. É um assunto muito rico, né? O orgulho visto dessa forma. E como o tema traz, né? Orgulho, trilha do sucesso e trilha do fracasso. Ou então eu posso também, né, como eu coloquei no próprio card, como orgulho atrapalha a trilha do sucesso e incentiva o fracasso. O orgulho pode ser a maior destruição na sua vida. Você, se curando dessas feridas emocionais, você vai começar a trilhar esse caminho do sucesso. Lembrando que esse significado da palavra sucesso, para cada um, ele tem um significado. Para uma pessoa, o significado de sucesso ela pode estar com a família. Para outros é uma viagem, para outros é uma carreira bem-sucedida, para outros é ter dinheiro. Essa definição é você que vai dizer. Eu quero enfatizar que essas lives, né? Eu estou fazendo uma série de lives sobre orgulho, é uma temática extremamente rica. Próxima semana tem mais desse tema. Eu quero que você compartilhe essa live, curta essa live, né? Como eu falei, quinta-feira falar sobre psicologia e coach e inteligência emocional. Segunda-feira falando, né, de ansiedade e depressão. Após a pandemia houve um pico de ansiedade e depressão que hoje as pessoas não estão sabendo lidar com algumas situações. Antes elas sabiam lidar com algumas situações, agora já não conseguem lidar. A Marcela falando, boa noite, eu sempre acho que fui abandonado por minha família. Então, a Marcela está falando que essa é a sensação que ela tem. E é algo, Marcela, que é um sentimento. Dentro da estrutura, né? Sentimento gera comportamento e comportamento gera crença também, tá? E fazendo comunicação gera pensamento e pensamento gera sentimento e gera crença. Ao contrário também, crença gera sentimento, gera pensamento e pensamento gera comportamento e comunicação. Então, quando a gente entende essa logística, essa estrutura, a gente pode modificar esse sentimento através da comunicação. Alisson, seja bem-vindo. A gente pode mudar toda essa logística, tá? Eu vou falar novamente para você acompanhar. Quando eu mudo a comunicação, seja fala e não verbal, eu mudo o meu pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento. E quando eu mudo meus sentimentos, eu mudo a minha crença. Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade, eu enxergo na vida. Fazendo o processo inverso. Quando eu mudo a minha crença, eu vou mudar o meu sentimento. Quando eu mudo o sentimento, eu mudo o meu pensamento. E quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu comportamento e a minha comunicação. Ou seja, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu comunico, não verbal também. O não verbal também é comunicação. Então, é isso que a gente precisa, né, enfatizar. A Marcela falou de um sentimento, né, que ela sente que foi abandonada pela família. Né? E é isso que você precisa ressignificar. Esse ressignificar que vai fazer com que, porque esse sentimento de alguma forma você acaba de forma inconsciente expondo, comunicando de alguma forma, e isso acaba tendo influência no seu dia a dia.
Então esse é o caminho, né? Essa luz para você pensar, né? E é importante até você verbalizar, né? E a partir disso, né, buscar, como eu falei, a verdade, né?